Queridos amigos, amigas, internautas, nossa boa noite a todos, que nós possamos estar felizes por estarmos na Casa Espírita, acompanhando uma reflexão e estarmos recebendo o amparo espiritual que necessitamos. Certa vez um homem queria visitar um grande sábio, um grande mestre que dava muitos conselhos profundos às pessoas. E esse sábio morava muito longe, num local retirado, e o homem então se organizou, fez a viagem, caminhou quilômetros a pé até chegar ao local onde o sábio residia. Quando ele chegou lá, ele viu uma choupana, um lugarzinho muito simples. Ele entrou, cumprimentou o homem, observou que quase nada havia dentro daquela cabana. Um copo, um prato, alguns livros, um local para dormir. E o homem então perguntou para o sábio: onde estão os seus móveis? Que o sábio perguntou para ele: e onde estão os seus? E ele disse: mas eu estou aqui só de passagem. E o sábio falou para ele: eu também. Vocês já conheciam essa história? Alguém aqui não conhecia a história? Não? Mas a maioria conhecia. Sim? E vocês concordam que nós estamos aqui só de passagem? Estamos, né? O nosso intelecto entende isso. Nós estamos aqui na Terra só de passagem. Mas nós vivemos de acordo com essa ideia? Não. O desejo de ter, possuir, é um dos grandes desejos do ser humano, quando encarnado na Terra. A gente se esforça, a gente se dedica para ter, para possuir. Quantos de nós trabalhamos com essa motivação? Temos motivadores internos que nos levam a trabalhar, a desenvolver as nossas atividades profissionais, os nossos negócios. Mas, em grande parte das pessoas, o maior motivador é esse motivador externo, do conquistar recursos para conquistar coisas, conquistar poder. E o poder nos dá a capacidade de possuir mais, ter domínio sobre as pessoas. Quantos de nós dizemos: meu desejo é possuir tal coisa, possuir aquela pessoa. E muitas vezes numa intenção realmente de posse, de tomar posse do outro. E a posse muitas vezes nos dá garantias. Quando a gente está com a nossa conta bancária recheada, com uma reserva, quando nós temos aquele trabalho, aquele concurso que a gente se esforça por ter, nos dá a garantia: agora estou tranquilo. Se acontecer alguma coisa, eu estou garantido. Será? Conquistei aquela pessoa que eu tanto desejava, agora posso ser feliz, porque estou com um relacionamento estável. Será? Será que aquilo que nós consideramos como garantia é uma garantia? E nós já paramos para pensar o que realmente é nosso, o que nós possuímos? Porque às vezes a gente diz: aquela casa, aquele bem está no meu nome, é meu. Será que realmente isso é meu? Provavelmente todos nós já acompanhamos um funeral, um velório, um féretro, aquele momento do enterro, em que a pessoa vai, como muitos dizem, para a sua última morada.
Nós espíritas entendemos que o corpo ficará lá, mas o espírito não. E acompanhando o féretro, nós já vimos atrás daquele cortejo ir um carro forte, desses que às vezes a gente vê por aí recolhendo dinheiro de empresas, de bancos, levando o dinheiro que aquela pessoa tinha. Ou uma mala, as malas de dinheiro, já vimos. Ou um caminhão de mudanças levando aqueles móveis, aquela poltrona, a televisão que a pessoa tanto gostava, que gostava de estar, a cama, as roupas, os sapatos. Não, ou aquela arca, aquele baú com as suas joias, com seus pertences. Não. Quando nós partirmos daqui, essas coisas vão ficar. E nós vamos continuar vivos, só não no corpo. Então, aquilo que a gente considera como sendo nosso, é realmente nosso? O que será que nós realmente possuímos? Existe um livro que é um tesouro. Uma das obras básicas. Além do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo é um farol que ilumina a nossa vida, os nossos corações e modifica a nossa conduta, modificando o mundo. E o Evangelho segundo o Espiritismo traz lições morais de Jesus com as explicações espíritas, que vêm nos falar sobre as leis divinas, as leis da natureza. No capítulo 16 desse livro, um dos mais longos, o mais longo é o capítulo 5, que vai falar sobre as aflições, vai trazer o consolo para as nossas aflições. Quem não passa por aflições? Todos. Então, os espíritos trouxeram muitos textos para o consolo as nossas aflições. Mas talvez o segundo capítulo mais longo seja o 16. Não sei se vocês já prestaram atenção. Dá para a gente ir lá contar as páginas. E o outro é as preces. Roteiros para a gente encontrar recursos para a nossa vida. Mas o capítulo 16 vai falar sobre uma frase que Jesus falou. Não se pode servir a Deus e a Mamon, nos falando sobre essas questões de onde nós colocamos os nossos interesses, os nossos tesouros, porque Jesus já alertava, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que a gente valoriza, o que a gente preza, o que a gente gosta, a gente cuida. Já dizia Caetano Veloso, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Então, a gente cuida daquilo que a gente gosta, que nos fere, que nos move o sentimento. E os espíritos, então, no capítulo 16, vão nos dizer, lá na verdadeira propriedade, um texto, lá no item 9, no item 9, que vai nos falar sobre as posses reais, as verdadeiras posses, o que a gente realmente possui, o que é nosso. E o Espírito vai começar dizendo que o homem não possui de seu, senão o que pode levar desse mundo. Só é realmente nosso o que nós podemos levar deste mundo. Nós já vimos que as coisas a gente não leva, ficam, vão ficar. Alguém vai se beneficiar delas depois. O que encontra aqui ao chegar e o que deixa ao partir, ele goza, ele aproveita durante a sua permanência na Terra. Mas, na verdade, não é dele. Mesmo que esteja lá no seu nome, que ele tenha adquirido com seu esforço, com o seu trabalho, enfim. Na verdade, aquilo não é dele. Ele está
de certa forma, utilizando-se daqueles bens, mas que vão ficar. Uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, então? Não são as coisas, porque as coisas vão ficar. Nada daquilo que é para uso do corpo. Tudo o que é do uso da alma. Então, as coisas que são do uso do corpo, que a gente tanto preza, as roupas, o sapato, os bens, os móveis, enfim, não é nosso. Mas aquilo que é do uso da alma, sim. E o que seria, então, isso? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz. A gente já traz isso. Porque não é a primeira vez que nós estamos aqui na Terra. Nós já reencarnamos muitas vezes e fomos adquirindo, desenvolvendo a inteligência, o sentimento, as qualidades morais. E essa é a proposta para estarmos aqui, para que a gente possa desenvolver isso durante a estada no corpo. Então, nós já trazemos isso e a proposta, a gente está aqui para ampliar isso, para aumentar estas propriedades, esses bens que são os verdadeiros. E o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste, dele depende, então depende de cada um, ser mais rico em sua partida do que em sua chegada. Porque daquilo que tiver adquirido em bem, dependerá a sua posição futura no mundo espiritual. Então, aquilo que muitas vezes nós consideramos como sendo nosso, não é. E o que muitas vezes nós não investimos, esse é o nosso bem verdadeiro. E aí nós começamos a entender por que nós estamos aqui. Esse capítulo ele é muito rico de informações, nos esclarece, norteia as nossas escolhas, nos faz entender as diferenças sociais, as diferenças de aptidões, inclusive. E vale a pena a leitura na íntegra desses textos. No item 10, o outro espírito, continua fazendo essas reflexões sobre os nossos bens verdadeiros. E ele vai nos dizer que os bens da terra, na verdade, pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, e o homem não é dele senão usufrutuário. Ele faz uso desses bens, o administrador desses bens. Mais ou menos íntegro e inteligente. E às vezes nós nos questionamos por que aquela pessoa tem e nem tem tantas condições de gerenciar, administrar aquilo. É uma prova, é um aprendizado para aquela pessoa. E todos nós, ao longo dessas várias reencarnações, nós vamos passar por várias experiências. Ter, não ter, ter pouco, ter bastante, ter mais ou menos, enfim, para que nós possamos ter experiências com essas situações. E muitas vezes, no momento em que não temos, que é uma dificuldade, que é uma provação, que muitas vezes nos constrange em algumas situações, Deus está nos propiciando o desenvolvimento, inclusive, da inteligência, para que nós possamos desenvolver essas potencialidades que nós trazemos em nós. Então, com essas reflexões, talvez alguns de nós possamos pensar. Então, nós devemos desprezar os bens da terra, o dinheiro, as posses? Não. Mas nós devemos saber fazer bom uso deles e dar-lhes o justo valor. O valor que eles têm. Não supervalorizá-los nem desprezá-los. Porque Deus nos propicia, e esse desejo faz parte do desejo para que nós possamos evoluir, de querer uma situação melhor,
de querer mais conforto, de querer segurança, para que nós pudéssemos ter esse desejo e nos desenvolvermos, irmos em busca disso. Mas dando sempre o justo valor a cada coisa. Se nós estamos no mundo material, a matéria é importante. Senão nós poderíamos fazer o nosso processo evolutivo fora da matéria. De outra forma. Mas Deus, que é soberanamente sábio, justo, bom, equânime, vai nos propiciar, nos criou dessa forma. Então, a matéria ela é importante, mas aprender a fazer bom uso dela, que é o desafio para todos nós. Lacordaire, também um filósofo, um dos espíritos benfeitores da codificação, vai nos dizer que o amor aos bens materiais, aos bens terrenos, constitui um dos mais fortes óbices, um dos mais fortes impedimentos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Esse amor excessivo, esse interesse excessivo pelas coisas da matéria é um dos mais fortes impedimentos para a nossa evolução, para a nossa autoiluminação. Porque eles nos oferecem tantas facilidades, distrações, e nós podemos pensar nesse termo distração, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado. Porque ter uma excelente condição nos favorece fazer o que a gente quer. Hoje eu quero viajar para tal lugar, enfim, eu vou. Então, nos favorece distrações, nesse sentido literal. Mas também poderá nos distrair, se nós não estivermos atentos e conscientes, do nosso planejamento reencarnatório. Do que nós realmente viemos fazer aqui. Porque esse amor às coisas nos impede, muitas vezes, e é o que o Espírito vai nos falar, de desenvolver o amor pelo outro. Perceber as dificuldades e necessidades do outro. Fortalecer em nós o egoísmo, a avareza, a vaidade, o orgulho, que são as imperfeições que nós viemos aqui para superar. Então, é uma prova difícil. A pobreza é uma prova difícil, a riqueza também. Para uns, mais difícil. Porque nós somos espíritos milenares que às vezes temos escolhas que viemos repetindo, equivocadas durante várias reencarnações. E muitas vezes nós vamos passar novamente por aquela prova para conseguir superar e ter uma atitude, uma conduta diferente. Então, Deus, a riqueza não é um fator de perdição. Que alguns podem pensar. Que Deus não criou nada que pudesse favorecer a perdição do homem. É uma experiência. O uso que cada um faz, o valor que cada um dá a isso, poderá ser um fator de perdição. O Evangelho vai nos dizer qual é a finalidade das riquezas na Terra. Qual o emprego que se pode dar à riqueza? É o texto do Evangelho, item 11. Procurai nestas palavras a solução do problema. Amai-vos uns aos outros. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. A pessoa que consegue desenvolver esse amor, a empatia, colocar-se no lugar do outro, ela vai fazer bom uso dos recursos que tem. E as grandes riquezas, o Evangelho vai nos dizer, servem para minorar a dor daqueles que não têm, favorecendo oportunidades, recursos de promoção de um grande número de pessoas. Então, depende do espírito que passa por essa prova, aprender a fazer bom uso disso. Há um tempo atrás, nós estávamos voltando de uma viagem
E eu li uma frase num para-choque de um caminhão. Às vezes tem umas frases interessantes, na maioria das vezes, não. E a frase dizia o seguinte, que me fez refletir, eu não esqueci. Pai, afasta de mim tudo que possa afastar-me de ti. Pensando na questão da posse, será que nós precisamos afastar de nós as posses? Não. Mas nós podemos pedir ao Pai que nos dê a força, a coragem de afastar, ou que nós tenhamos a coragem moral de enfrentar e vencer as tentações que vêm fruto daquela experiência do ter. E das facilidades que isso nos oferece. Mas que nós possamos aprender bem com essa experiência. Nós muitas vezes vemos aquelas pessoas que não têm, não serem valorizadas, muitas vezes serem desprezadas. É uma situação muitas vezes comum na nossa sociedade. As pessoas valorizarem o outro pelo que elas têm, pelo que elas aparentam ter, pela sua posição, cargo que ocupam, roupa que usam, carro que andam, enfim. Porque o mundo ainda valoriza muito a aparência, o ter. E aí quem não tem, às vezes sofre porque não tem, e se não pode ter, aparenta ter. Tem uma história que conta e que nos faz refletir sobre essa questão, que havia um mestre, lá no século XIX, é uma história real, que durante muito tempo ele andou como um mendigo por várias localidades. E ele não era muito considerado. Numa das localidades pela qual ele passou, havia um senhor muito bem colocado, e ele pedia muitas vezes recursos a ele, ajuda material até de sobrevivência, e ele nunca o auxiliou. Tempos depois, ele foi descoberto como um sábio, teve uma condição melhor de sobrevivência e acabou enriquecendo. E aí ele voltou para aquela localidade, agora como uma pessoa de importância, de valor, dentro dessa visão material. E aí aquele senhor, muito bem colocado, muito bem posicionado, sabendo da sua passagem pela cidade, o convidou para jantar. E ele aceitou. Chegou lá, muito bem vestido. Chegou o momento do jantar, eles sentaram à mesa. E aí foi servido o jantar, ele serviu o seu prato sábio. E o outro muito feliz pela presença daquela pessoa tão importante na sua casa. E o sábio, então, começou a servir-se para alimentar-se. Mas, ao invés de levar a comida à boca, começou a botar comida na roupa. E o dono da casa começou a ficar irritado e transtornado por causa daquela situação. E se controlava, porque ele não podia dizer alguma coisa, mas o homem continuava a fazer isso e ele não aguentou mais e disse, mas o que o senhor está fazendo? E aí ele respondeu, há um tempo atrás, quando eu não tinha nada, era pobre, era um mendigo, eu nunca vim, o senhor nunca me convidou para jantar. Eu continuo sendo a mesma pessoa. A única coisa que mudou em mim foram as roupas. Agora eu uso umas roupas melhores, mais bem apresentáveis. Então, eu considerei que o senhor convidou as roupas para jantar e estou alimentando as roupas. E isso nos leva a pensar, porque muitas vezes nós agimos assim também, não alimentando as roupas, mas considerando as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são, pelo que elas valem, no sentido de conduta moral, conceitos, filosofia de vida e pelo valor intrínseco que cada pessoa tem, independente do que a pessoa é, independente do que ela tem.
E para nós mudarmos esse sentimento e essa questão íntima, nós precisamos nos valorizar. Porque muitas vezes nós não nos valorizamos e só nos damos valor se nós estivermos com uma roupa mais bem apresentável, enfim, e aí não está o nosso valor. Então, quando nós nos reconhecermos como alguém que tem valor, vocês prestaram atenção na mensagem inicial lida, nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo, e o universo nos pertence. Independente do que a gente esteja vestindo, do corpo que tem, enfim, nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. A angelitude nos pertence. Nós temos a marca divina dentro de nós. E esse é o nosso valor. Independente do que nós tenhamos, aparentemos, enfim. Então, à medida que nós vamos trabalhando isso dentro de nós vamos mudando os nossos conceitos de valor e de valoração que nós fazemos. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde e Consciência, eram livrinhos separados, agora foi feita uma nova edição com os 2 livros juntos, e é um excelente livro, com várias reflexões. Tem um capítulo que ela fala sobre as posses. E ela vai nos dizer que o que tens passa. Deixas de possuir. Que vai chegar um momento que a gente não vai mais ter aqui. Mas o que és permanece e não se consome. Então, tudo que é da matéria vai ficar, vai estragar. A gente compra aquela geladeira maravilhosa, novinha, linda, tão sonhada, mas vai passar o tempo e ela vai estragar, vai ficando encardida, vai quebrando lá, enfim, tem que trocar borracha, suja, encarde, fica velha, estraga. A nossa casa, a gente tem que sempre fazer alguns reparos, enfim. O nosso corpo também vai gastando, não vai? Né? A idade do condor, enfim, porque ele é material. E vai passar, vai estragar, e vai chegar um momento que a gente tem que deixar. Porque nem o corpo é nosso. A gente acha que é, mas não é. Vai ficar. Mas o que nós somos, esses bens que o Evangelho nos fala, da inteligência, do sentimento, da moralidade, do amor, esses são o nosso patrimônio. Então, os verdadeiros bens, diz a benfeitora, são aqueles que têm caráter inalienável. O que transita, o que é transitório, não é posse. Olha só o que ela diz. Não constitui posse, é mordomia. É mordomia. Deus nos deu, às vezes, em alguma situação, para que nós pudéssemos ter bastante e aprender com aquilo. E aprender a perder, porque às vezes a gente perde, na mesma encarnação a gente perde. Não só as posses materiais, como outras coisas. Relacionamentos, saúde, percepções que tanto valor tem. E que às vezes a gente só vê o valor que tem quando se perde. E isso é aprendizado, para que nós possamos perceber que isso não é nosso. Nós somos usufrutuários disso. E as posses, muitas vezes, de homens e mulheres, se transformam em prisão, em grades pelo mau uso, em corredores de loucura, fala Joana de Ângeles. Porque se a gente fizer mau uso e abusar disso, nós teremos consequências. Muitas vezes desequilíbrios que vão se expressar numa próxima reencarnação. Mas aquele que valoriza bem, que faz bom uso, através desse uso que faz, esses recursos se convertem em bênçãos.
que vão auxiliar as pessoas, que vão enxugar lágrimas, que vão propiciar com que as pessoas se promovam, se reconheçam, consigam se reconhecer como alguém de valor. Então, o uso que se faz é que é importante. Nós sabemos quanto tempo nós vamos ficar na Terra? Não. Talvez pouco tempo. E nós estamos com a nossa bagagem pronta. Nós já entendemos que aquela bagagem das coisas não precisa arrumar. Os nossos relacionamentos em dia. É importante a gente deixar as coisas bem resolvidas, as coisas da matéria, não é? Porque muitas vezes nós deixamos problemas para os outros e conflitos para nós, depois da desencarnação. Isso é importante. Ser previdente e organizar as coisas. Mas nós estamos falando aqui dessa bagagem dos sentimentos, das escolhas, dos relacionamentos. Nós estamos com a bagagem pronta? Porque nós não sabemos a hora de partir. E isso é bem importante. Que nós pensemos e resolvamos. Muitas vezes nós ficamos muito preocupados com a morte, com o que vai nos acontecer depois da morte, para onde que eu vou, será que eu vou estar em uma boa situação? E em algumas situações, esse conflito, esse medo tem a ver com a nossa consciência que nos cobra. Porque nós não estamos, quem sabe, tomando atitudes que nós deveríamos tomar. Fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Então, refletir sobre isso é importante para arrumar essa nossa bagagem. Ou seja, estarmos prontos para partir. Ninguém quer. Isso é natural. Faz parte da lei de conservação. A gente não querer desencarnar é natural. Mas aquele temor excessivo, aquele medo, muitas vezes tem a ver com a cobrança da nossa consciência. E para onde que nós vamos ir depois? Depende de nós agora. Certa vez um homem chegou lá no mundo espiritual, um homem de muitas posses, e o benfeitor que o recebeu começou a apresentar a colônia espiritual. E ele bem curioso, sabendo para onde que eu vou, onde é que eu vou morar, que lugar eu vou ficar. Eles começaram a passear. É uma história, uma parábola. Mas para nós pensarmos, porque ela tem lógica, e é mais ou menos dessa forma que acontece. Aí eles começaram a passear, e o benfeitor começou a mostrar, aqui é a casa da sua cozinheira. E ele viu que era uma casa bem ajeitadinha, com jardim, bem bonito. Eles, a cozinheira está com essa casa, imagina a minha. Aí continuaram a andar. Aqui é a casa do seu jardineiro. Também uma casa muito bonita. E aí continuaram caminhando e não chegavam na casa, no lugar onde ele iria ficar. E foram indo mais para a periferia lá do mundo espiritual. As casas começaram a ficar piores, enfim. E aí mostrou, essa é a sua. E era um casebre. Ele disse, mas como? Houve um engano. Eu, na terra, morava numa mansão, num palacete, enfim, tinha empregados. E aí o benfeitor explicou para ele, pois é, a casa que a gente vai morar aqui no mundo espiritual, a gente constrói enquanto está na terra, com os materiais que nós enviamos. As boas ações, a caridade que se faz, a transformação moral. Esse é o material que tem valor no mundo espiritual e do qual se constrói esse lugar onde nós estaremos. Então, qual é a moeda corrente no mundo espiritual? É o euro, dólar, o real, é o ouro? Não é. Vamos chegar lá e dar um carteiraço, como a gente fala aqui? Não. A moeda corrente no mundo espiritual e o que tem valor nós já sabemos.
São os bens da alma. É o nosso desenvolvimento moral. São as nossas obras. São as coisas boas que a gente fez. A caridade. Fora da caridade não há salvação. E não pensemos só em caridade somente a caridade material. É a caridade moral, é deixar-se de lado para pensar no outro, é uma palavra amiga, é um sorriso, é o fortalecimento que vai se dar a alguém. Nós, nos grupos de estudos, esse ano estamos sendo desafiados. Cada semana tem um compromisso que os participantes de grupos de estudos têm para realizar na vida, em qualquer lugar que estiverem. E os participantes de grupos de estudos e aqueles que vão entrar no CIED também vão participar. Já pensaram que esta é a moeda corrente lá no mundo espiritual? Então, se nós estamos tentando cumprir as nossas tarefas, não divulgar o mal, não deixar ninguém sair de perto de nós sem levar uma palavra de otimismo, um bom dia, receber uma crítica, esse é o desafio dessa semana, e calar, não responder, pensar o que será que é verdade, o que eu tenho que aprender com isso. Já pensamos, se cada um fizesse isso, nós teríamos um mundo melhor, evitaríamos conflitos, viveríamos em paz. O mundo de regeneração já estaria chegando com mais intensidade. Então pensemos nisso. Vamos dar o justo valor a cada coisa. E nós que estamos aqui já paramos para pensar como nós somos ricos. Quantas potencialidades nós temos? Quantas virtudes já estamos desenvolvendo? Nós fomos criados todos para sermos anjos, espíritos puros, como Jesus. Isso é a riqueza que nós temos. Está guardada, às vezes bem guardada, mas nós temos que, essa é a nossa tarefa, desenvolver. E outro tesouro que nós temos é o conhecimento do Evangelho de Jesus, que é a boa nova, a boa notícia, e que é o farol que nos guia em qualquer situação. Nós não podemos mais dizer que nós não sabemos, que nós não conhecemos. Jesus não é aquela figura mística na cruz. É esse amigo querido que veio nos mostrar o caminho. Sigamos os seus passos. E aí nós estaremos desenvolvendo e adquirindo os verdadeiros bens que são imperecíveis e dos quais ninguém vai nos tirar. Que Jesus nos ampare, nos proteja e que possamos retornar às nossas vidas refletindo e buscando investir nesses valores. Muito obrigada pela atenção e muita paz.